ao nosso primeiro episódio do programa Café Tecnológico, e que coisa boa contar com você por aqui. Sobre o que é o nosso programa? Nós vamos fazer em alguns episódios as discussões baseadas no que é discutido na disciplina da professora Helena Bonilla aqui, né, Educação, Comunicação e Tecnologias. O que é interessante, né, nós vamos trazer alguns convidados para debater essa temática, porque eu acredito que é sempre importante trazer pessoas que pertençam àquela realidade para dizer um pouquinho sobre o que eles pensam sobre as coisas. O que eu acho muito relevante hoje em dia, não é dar voz às pessoas para que elas exponham esses problemas. E eu estou muito feliz de estar fazendo isso aqui hoje. E vamos à nossa primeira discussão, que é inclusão digital. Ah, mas espera, o que é inclusão digital? Vamos pensar aqui o que é inclusão digital. Talvez a gente pense, né, que o governo lança aqui, por exemplo, uma notícia como essa daqui. Então, se você pensa, se o governo vai colocar computadores nas escolas, vai encher abarrotar de computador nas escolas, mas será que isso é inclusão digital? Será que é? Perceba que o termo inclusão e exclusão digital vão muito além do que fornecer equipamentos ou não fornecer equipamentos. Eles estão ligados muito mais a uma questão da inclusão, do acesso à informação, de saber o papel que a tecnologia ocupa nas nossas vidas. Compreender que a tecnologia ela não é só um produto aqui do meio, por exemplo, um celular, né, que a gente está usando para gravar esse vídeo aqui, um computador, ou qualquer outro desses equipamentos aqui, não é suficiente para definirmos que houve inclusão digital, até porque esse é um termo já criado justamente para isso, para justificar que acabaram os seus problemas sociais porque doamos não sei quantos equipamentos aí para as instituições. As coisas não são bem assim, e vamos aqui trazer dois convidados que vão dizer para a gente a perspectiva deles a respeito desse tema, né? Tentamos atualizar um pouco essa discussão. Nosso primeiro convidado é o professor Gilvan dos Santos Souza, que é professor da Rede Municipal de Educação da cidade de Vitória da Conquista, e que ele tem coisas importantíssimas para explicar para a gente sobre o que é tecnologia, sobre a sua perspectiva enquanto professor da Rede Municipal de Educação e sobre a inclusão digital e o acesso. Então, vejamos a entrevista do professor Gilvan. Olá, boa noite, estamos aqui com o professor mestre Gilvan dos Santos Souza. Boa noite, Igor. Boa noite, aluno da professora Bonilla. Alunos, né? Estamos ao vivo. Alunos da professora Bonilla. Como o Igor falou, meu nome é Gilvan Santos Souza, sou pedagogo de formação, formado em artes também, e mestre em educação pelo PPGED, pelo programa de mestrado da UESB. Hoje eu trabalho com a formação de professores do PAFOR, na disciplina de movimentos sociais, e trabalho na educação básica com alunos do sexto ao nono ano, dentre eles a turma de EJA. Que interessante. Então você trabalha com esses dois segmentos. Mas aí, no caso, a grande pergunta. Agora, na crise do Covid, as atividades elas continuaram de forma remota e continuaram como se continuaram? Veja bem, eu trabalho em duas escolas, dentre elas na zona rural. E eu acho que esse reflexo tem sido bem maior na zona rural. Reflexo negativo, diga-se de passagem. No início do ano a gente montou uma estratégia de trabalharmos com aula remota, via plataforma. Aí, primeiro problema, nem todo celular comporta assim, o programa. Desde 2020, né? Desde 2020, né? Sim, 2021. sim. Então, nem todo celular comporta as plataformas, né? Essas plataformas que geralmente são pesadas e pensadas para um programa de computador. São mesmo, que, embora eu seja leigo no assunto, mas que a gente tem desenvolvendo algumas pesquisas junto ao GPENDEC, nosso grupo de pesquisa, a gente tem detectado essa questão. Que os celulares, não dão conta, e o que acontece? Muitas vezes o aluno depara com um pior problema, que é não ter um pacote que também cubra essas deficiências. Inclusive, recentemente o IPEA, gravíssimo, o IPEA agora publicou que precisaria de 5,8 bilhões, salvo engano, para conseguir garantir esse acesso dos nossos alunos da escola pública em um governo como esse aí que está cortando, né? De repente, se em vez desse dinheiro fosse leite condensado, funcionaria. Quem sabe, né? E aí, veja só, bem lembrado também. Veja bem, outra questão a gente disponibiliza o material pelo grupo de Zap. Pelo grupo de Zap, que a gente criou um grupo específico para cada turma,
e disponibiliza. Muitos alunos não entregam, muitos alunos não vão buscar na escola. Quando é da zona rural, tem outro agravante, que é no caso da minha turma de EJA, que muitos deles não têm como vir buscar aqui na sede ou ir buscar na escola devido à falta de transporte. A Secretaria de Educação não disponibilizaram um veículo disponível próprio para isso. Então, ou seja, a escola pública está sendo prejudicada, está, mas as turmas de EJA estão bem mais, muito mais, principalmente na zona rural. Nossa, então eu imagino que inclusão e exclusão digital têm sido conceitos marcantes aí, no caso exclusão, não é? Percebo que além de tudo a falta de políticas, porque eu imagino que eles até tenham acesso ao WhatsApp ou celular, principalmente o pessoal de EJA, talvez em alguns casos, né, pode ser que tenham esse acesso, mas e para utilizar esse telefone em prol do ensino, né? Trabalhar ou com as plataformas ou com receber essas atividades, o senhor tem esse tipo de problema, assim, de pessoas que têm talvez até possa ter aquele acesso, mas não sabe nem para onde vai o funcionamento. Aí você fez uma questão interessante, o telefone. Hoje o público da EJA não é só o público de jovem, não é só um público adulto. Hoje temos meninos, né, e meninas, né, com 16, 17 anos, ou até menores um pouco, né, de oriundo de família pobre, de família proletária, vamos dizer assim, que só tem um celular na casa, no máximo 2. E esse celular, muitas vezes, o pai precisa vir para a cidade, trabalhar ou a mãe fazer uma faxina, e ele fica sem acesso a esse celular. Então, seria necessário, creio eu, que cada um dentro de casa tivesse esse aparelho. Né? Todavia, sabemos que com essa crise que teve aí da pandemia, o rendimento, o poder aquisitivo dos mais pobres tornaram-se cada vez menor. Ou seja, o pobre cada vez mais pobre, né? Lembra uma música da década de 80, né? Enquanto o de cima sobe, o de baixo desce. E isso refletiu de forma drástica na escola pública. Uma das questões interessantes que a gente sempre discute, né, abordando tecnologia, abordando docência e tal, é sobre formação. Perceba, assim, o senhor acredita que tenha, né, em casa, o senhor tem acesso a computador, celular, esse tipo de material? Eu tenho, mas eu, como muitos colegas, fomos obrigados a comprar. Nos adaptarmos, ainda sem termos condições, ou melhor, temos que adaptar as nossas condições. O poder público não disponibilizou esse material, então tivemos que comprar para atender a esse público e, infelizmente, até os pacotes de internet foram custeados por nós mesmos, professores, né? Teve informação? Muito vaga, informação muito vaga. Inclusive, a gente percebe que essas ditas plataformas é administrada por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, vamos dizer assim, pedagógico. A exemplo, em nossa prefeitura tem um site que disponibiliza a disciplina de acordo com a série, turma, os assuntos. E a gente vê trabalhos totalmente fora de contexto, sem uma sequência lógica, e aqui ressalvando, que não estou tropeçando na ética, mas às vezes um professor de disciplina, vamos tomar como exemplo aqui uma disciplina de português, ele posta atividade de artes. Aqui, não estou dizendo que o professor de artes ou de português possa trabalhar com artes, mas é óbvio que o professor que foi capacitado para tal, como você em tecnologia, né, que eu bailaria no seu, num campo que você nada de braçada, eu bailaria. Posta assuntos totalmente desconexos, descontextualizados, sem uma sequência didática lógica, ou seja, e como recompensa, não sei se diria recompensa, esse aluno não precisa nem entregar as atividades para ser reprovado. Para você ter um exemplo, tem aluno que foi reprovado que não sabe nem onde é a escola que ele foi matriculado. Seu Gilvan. Então a gente percebe que tem um grande problema aí, um problema social.
E ainda além de falta de acesso, é a manipulação dessa tecnologia em prol da educação, que percebe que tem problema de conteúdo, de forma, de entrega. E eu me preocupo muito com a educação, mas eu gostaria agora que o senhor finalizasse fazendo uma pergunta. A partir do chão, de onde o senhor trabalha, o senhor consegue ver? Como é que o senhor acha que podemos pensar na perspectiva de melhora desse contexto? É possível? Eu queria te falar aqui e falar para vocês que eu tinha essa resposta. Mas, como uma certa feita alguém disse, quem sabe a resposta morre. Eu acho que depende muito do poder público, depende também de uma série de fatores, da formação do professor, da disponibilidade do poder público, né, do acesso, da cobertura, né, as empresas de telecomunicações deveriam disponibilizar. Esse é uma série de fatores que infelizmente não vislumbro por tão cedo essa melhoria. Infelizmente, né? Assim. Depende, hoje eu creio que a gente, cada um a sua forma, enquanto professor militante, a gente tenta amenizar, né? Amenizar esse problema. Agora, infelizmente, não depende só da gente, né? Depende de uma série de fatores. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Eu espero que você esteja aí de volta aí no próximo episódio do Café Tecnológico. Falou, seguimos. Várias coisas, depois que fizemos essa entrevista, várias coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é o fato de que professores de outras áreas do conhecimento estão tendo acesso àquelas disciplinas, não é? E também não tem formação apropriada para descrever aquelas informações e trabalhar bem com a tecnologia. Agora, vejamos, isso é grave de diversas formas. Sobretudo que a tecnologia ela está se tornando agora cada vez mais um obstáculo para criar um outro problema lá na frente, do que a resolução de problema, do que o mecanismo de propagação do conhecimento de maneira rica. Isso é muito sério. Se formos observar, essa é a realidade que ele contou, mas que talvez seja que é a realidade de todo o Estado. Porque, por exemplo, instituições como o CETIC, por exemplo, fizeram uma pesquisa e percebemos que uma parcela muito pequena dessas pessoas elas usam o celular para estudar. E daqui do outro lado, a Undime fez uma pesquisa agora no ano de 2020 em relação ao acesso ao ensino remoto. Então percebemos que essa é uma discussão muito ampla e que, enquanto discussão social, agora eu vou passar a bola para a nossa convidada, a professora Arlete Ramos, que é da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, que tem bastante a contribuir com esse debate. Olá, estamos aqui agora com a professora doutora Arlete, que aceitou nosso convite. A professora ela tem uma grande trajetória no estudo das questões de educação, políticas públicas, educação do campo, e ela vai contribuir aqui hoje com o nosso programa. Muito obrigado, professora. Como eu te expliquei antes, aqui esse programa é baseado na disciplina da professora Maria Helena Bonilla, que é Educação, Comunicação e Tecnologias. E eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho assim, a partir do seu ponto de vista. Veja, estamos trabalhando essa semana com o conceito de inclusão digital, inclusão e exclusão digital. Mas sabemos que existem questões políticas que necessitam ser discutidas ainda em cima desses dois conceitos e sabemos que ainda temos um problema social ao redor dessa questão. Baseado na sua trajetória, o que a senhora teria a nos dizer a partir disso? Eu sei que a senhora trabalha com uma perspectiva marxista, né, de produzir conhecimento de maneira bem crítica. Como a senhora chega a essa questão? Olá, Igor. Olá, os alunos da professora Bonilla. Um abraço a todos. E aí, sobre essa questão que está sendo posta dentro da questão da inclusão digital, nós temos visto dentro das lutas dos movimentos sociais e das pesquisas que a gente tem feito no próprio grupo de pesquisa ou nas leituras, nas produções, que isso remete principalmente à questão das políticas públicas. E quando a gente fala de políticas públicas trabalhando no sentido da educação, políticas públicas que remetem à questão da inclusão digital, elas se voltam para que programas que nós temos nas escolas que podem propiciar essa inclusão digital. E aí nós vamos ter, tanto do ponto de vista do governo federal, vários programas já aconteceram, como o Proinfo, e também a gente tem vários outros programas dentro do plano de ação articuladas do governo federal também, que traz essa questão da tecnologia para a escola. Mas também, se a gente for observar como isso tem sido feito, a gente vai ver aí que existe uma grande disparidade, porque apesar de ser
programas que já faz tempos, né? Enfim, tem mais de 10 anos que estão sendo implementados nas escolas, a gente Tudo percebe... isso já? Tudo isso, né? A gente percebe que existe aí um grande descompasso ainda no sentido da inclusão, né? Porque existe uma ausência normalmente dos entes federados, né? Do Estado, dos municípios, no sentido de implementar na ponta e no chão da escola essas políticas. E isso leva a uma questão muito forte da desigualdade, né? Desigualdade essa que tem relação tanto com a questão social quanto com a questão educacional. Você pontuou a questão das discussões marxistas, né? E aí a gente trabalha com a questão de luta de classe, né? E aí, observando essa correlação de forças entre as classes sociais, a gente percebe que há sempre as classes mais favorecidas e outras menos favorecidas. E nesse sentido, a gente vai perceber que as lutas dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora em si, tem sido no sentido de minimizar essas desigualdades sociais que repercute, que a inclusão social ou a inclusão digital, ela vem, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo, pandêmico, né, de certa forma, seria um meio de minimizar essas desigualdades. E isso bateu a porta agora como algo que aflorou, que era um dever de casa que não foi feito antes. Pronto, a senhora tocou num ponto interessantíssimo, a pandemia. No caso, eu sei que os seus estudos eles se pautam sobretudo nas questões que envolvem a educação do campo. Para a educação do campo, teve algum impacto? Teve um impacto muito forte. Como é que a senhora enxerga essa questão? Então, no que se refere à educação do campo, né, a gente está com a pesquisa aqui na Bahia, né, nos diversos municípios da Bahia, coordenando, e que a gente tem percebido é que isso aflorou, evidenciou bastante agora a falta de investimento em tecnologia educacional para que houvesse inclusão digital nas escolas públicas, né? Então nós vamos ter, por exemplo, em torno de 70% das escolas do campo, dos alunos do campo no estado da Bahia, que não tem acesso, não existe inclusão digital para eles, né? Porque, de certa maneira, existe a questão de classe, que as pessoas já têm uma dificuldade econômica mesmo de acesso, e agora, mesmo com a questão da pandemia, a falta de recursos que alguns não conseguiram auxílio, né? Já não tinha condições de sobrevivência digna, então também possivelmente, né, alguns estão lutando para a alimentação mesmo, né, para a sobrevivência. E aí, alguns pais não têm recursos para poder pagar a internet, né, para colocar, nem sequer para o WhatsApp, né. Então, assim, a escola seria ainda um espaço que essas crianças poderiam estipular um horário para poder ir, para não ter muito... não ficar cheias e tudo mais, né? Observando a questão de distanciamento, os protocolos, para poder ter condições de fazer alguma coisa que fosse passado para os professores como atividades. Mas mesmo assim, as escolas também, grande parte delas não tem, no campo não tem internet, né? E também a gente percebe que não tem banda larga. Então a inclusão digital está muito a desejar ainda no nosso país. E isso é um grande limitador de produção do conhecimento e de inclusão não só da questão digital, porque ela reverbera nas outras instâncias da vida, né? Porque a partir do momento, se a gente pensar do ponto de vista da educação, a partir do momento que essa criança ou esse adolescente, né, não tem acesso à tecnologia para poder ter mais condições de se inserir na questão, fazer as tarefas da educação, aprender muito mais, ele também vai estar competindo de forma desigual com aquelas outras crianças, diria assim, mais abastadas que tem toda a condição de tecnologia, todo o acesso, né? Então isso, a gente está falando de inclusão digital, mas se ela não existe, ela reverbera nas outras instâncias da vida, né? Tanto no modo de vida da questão cultural, política, econômica, social e por aí vai. Entendi. Nossa, esse é um assunto que dá pra gente discutir aí uma semana toda ininterrupto, não é? Mas agora, pra gente finalizar com sua participação aqui, que foi maravilhosa, nas suas considerações finais, é possível da gente superar esses sistemas, superar esses problemas? Como a senhora enxerga essa questão? Olha só,
nós estamos caminhando cada vez mais para uma situação, se a gente for pensar na perspectiva do governo atual, né? A gente teve recentemente aí, acho que na semana passada, o governo atual que ele tirou uma lei que iria garantir alguma coisa de internet nas escolas. Ah, foi, eu me lembro. Né? Ele vetou isso aí. Então a gente tem um governo aí que a cada dia que passa ele retira cada vez mais os recursos do Ministério da Educação. Não só para a questão da tecnologia, mas de todas as outras áreas, né? No ensino superior, nos grupos de pesquisa, cortando bolsas do CNPq, o próprio CNPq, né? Que é ligado à questão da tecnologia. Então a gente tem aí um governo que não ajuda a minimizar essas condições, que ao contrário, a gente tem, né, um mesmo país que é tão desigual que numa semana que a gente tem 11 pessoas, que sai um resultado que 11 pessoas se tornaram bilionários no país, a gente também tem um resultado que mais de 50% da população brasileira está numa questão de dificuldade alimentar. Então isso é uma desigualdade tremenda causada por um projeto histórico de sociedade que é implementado pela questão, né, de uma forma de trabalhar, de defender o sistema capitalista do grupo hegemônico. Né? E esse grupo que está no poder é assim. Então, como é que nós vamos poder subverter essa lógica? Né? Cada vez mais nos organizarmos enquanto classe trabalhadora, dentro das pautas dos movimentos sociais, ou mesmo no partidos que fazem enfrentamento a esse sistema. Isso não são partidos que fazem consenso, mas que fazem enfrentamento. Eu ia fazer esse adendo, fazer o enfrentamento, não é? Exatamente, porque o enfrentamento é importante, porque se a gente já tem um grupo que é hegemônico, que tem a defesa, né, do capital, né, da concentração de renda, então, à medida que uns concentram muito, falta para outros. E aí falta na inclusão digital, né, e em todas as outras esferas. E aí, para a gente conseguir subverter essa lógica, né, só a partir da união, da organização da classe trabalhadora, né, os movimentos sociais organizados e por aí vai. Ok. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Espero que você esteja em breve aqui em mais outro episódio, né, do nosso programa Café Tecnológico. E seguimos com a nossa programação normal. Eu que agradeço. Bem, eu acredito que com todas as duas opiniões que nos foram fornecidas aqui, né, pelos nossos convidados, eu acho que muita coisa a gente pode refletir, mas eu queria finalizar o nosso primeiro episódio assim e deixar uma pequena fala. Veja, trabalhamos inclusão e exclusão digital, são conceitos bastante amplos, discussões sociais muito relevantes para termos enquanto sociedade. E, no caso, ficou uma coisa comum no discurso, tanto da professora Arlete quanto do professor Gilvan. A perspectiva de que é um trabalho conjunto, é um trabalho social que há que se fazer, onde há a participação de todos, sobretudo daqueles que detêm as condições de fazer com que as ações elas aconteçam e de melhorar a realidade nossa enquanto sociedade. Dessa forma, eu fico muito feliz que tenhamos ainda professores como esses aí que trabalham, né, sobre essa perspectiva da luta. E devemos pensar também até que a tecnologia digital ela não é só um mecanismo de fazer coisas, de operacionalizar contas, equipamentos e de digitar textos. Ela precisa ser um meio de emancipar. A tecnologia digital ela precisa ser um meio de emancipação das pessoas, de promover não prisões e obstáculos, mas de promover liberdade, consciência e produção do conhecimento enquanto mecanismo importantíssimo para os processos educativos. Então, gostaria de agradecer vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!